Bom, sou Devando, esse é meu primeiro vídeo para esse canal e eu queria fazer uma apresentação breve do que eu sou e do que eu quero para o meu futuro. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre o canal é sobre o conteúdo dele. Eu acredito que eu sou um cara que gosta de dar opiniões, isso em roda de amigos. Eu não gosto de ser aquele cara quieto, aquele cara que nunca fala nada, mas conhecido como moita. Eu gosto de falar, dar minha opinião e falo bastante. E eu acredito que esse vai ser o conteúdo do canal. Eu vou falar o que eu penso sobre a minha vida, o que eu penso sobre a vida dos outros e como levar uma vida boa. Porque esse em si é o objetivo da criação desse canal. Por isso que eu já peço, se inscreve, clica no like aí. Já comecei mendigando. Mas top, é isso mesmo. Clica, se inscreve, vai me ajudar demais. E eu espero que goste do vídeo. Tem uma questão também que ela é muito importante, que eu gostaria de falar, que acredito que eu não tenho só uma motivação para criar esse canal no YouTube e desenvolver ele. Depositar toda a minha energia e estudo, porque eu acredito que vai acrescentar muita coisa. Teve uma coisa que aconteceu comigo recentemente que me fez ter uma visão muito diferente da vida, assim. Eu fico até emocionado porque não foi uma coisa assim legal, uma notícia boa. Graças a Deus, o que eu posso dizer é que não é com um parente meu, mas é difícil. Eu não sei como me expressar, porque realmente é uma coisa doída. E eu fico pensando muito nos familiares dessa pessoa. Mas recentemente eu descobri que um amigo meu estava com câncer no pâncreas. E isso me chocou muito. E no mesmo dia eu quis saber como que ele estava, mandei mensagem para ele, ele me respondeu. E no dia seguinte eu fui lá visitar ele. Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, porque realmente tem uma coisa que eu sou muito desligado, é essa questão de saúde. Eu não preciso melhorar nisso e preciso procurar ser mais saudável. Eu pratico esporte, tudo, mas eu também não acho que só isso vai mudar minha vida e deixar ela de um jeito muito mais saudável. E eu fui lá visitar ele e ele disse que eu estava olhando para um milagre, e realmente eu acredito nisso. 1 mês a 6 meses de vida, ele disse que tinha. E eu, emocionado, tentei não chorar na frente dele, acabei chorando. Só que ele me disse uma coisa que mudou meu dia e eu deixei de ter aquela preocupação da notícia, sabe? Cara, ele tá com câncer. Eu fiquei muito mais tranquilo, porque parecia que ele tava ali pra me confortar e não eu pra tentar confortar ou aliviar alguma coisa dele. Ele já tava muito aceito do que poderia acontecer com ele. Ele disse que câncer no pâncreas era um dos que mais mata. E ele disse uma palavra que me deixou muito assim, chocado, que foi na hora da despedida, que ele disse: Juninho, o meu nome é Devando Júnior, né? Ele me chama de Juninho. Aí ele falou: Juninho, se a gente não se vê aqui, a gente se vê no reino dos céus. Nessa hora eu não sabia o que falar, eu só falei: não fala isso, pelo amor de Deus. E ele também começou a chorar e eu vi que o olhar dele mudou. E isso é difícil. Você viver a sua vida com um prazo. Essa é a questão que eu queria chegar. Você saber que você tem um prazo na sua vida. E muitas das vezes a gente tem planos e decisões e escolhas, só que a gente nunca leva isso a sério. A gente prefere o caminho da procrastinação. E o que eu comecei a entender com isso? Que se a gente procrastina, a gente começa a entender a vida como se ela nunca fosse passar. Só que hoje eu já tenho 25 anos. Ano passado eu tinha 24 e o retrasado 23. E isso fez assim. Passou muito rápido. Eu tenho planos, tenho objetivos e eu conquistei todos eles. Eu tô vivendo a vida que eu quero. Eu gosto muito de uma frase que eu tento repetir para mim. Seja grato para
tudo que você tem na vida, e eu realmente sou grato pela família que eu tenho, pelos meus amigos, o meu primo que está sempre comigo. Eu não posso deixar de negar isso e não posso deixar de falar que eu não sou grato por isso. Só que eu não sou satisfeito com aquilo que eu vivo. Não é uma questão de, nossa, você tem tudo, você tem que... Eu posso ter mais, eu posso conseguir mais. Mas eu não falo só de coisas materiais. Eu falo de conquista própria, do seu desenvolvimento. Sabe, o que você chegar a aprender um instrumento musical, aprender a falar uma língua nova. Eu quero ter essa empolgação da vida. Só que é difícil a gente não ter esse pensamento ou esse choque dessa realidade, porque muitas das vezes a gente pensa nisso no cotidiano, só que o que acontece? Os pensamentos de tipo, eu preciso trabalhar amanhã, eu tenho uma coisa para resolver hoje, acaba nos distanciando e faz com que a gente pare de ter aquela motivação ou aquela disciplina sobre algo. Mas então, voltando sobre o prazo, a gente acaba esquecendo que a gente também tem um prazo. Pode ser que eu não tenha câncer, graças a Deus, ninguém da minha família tem, graças a Deus ninguém é diagnosticado com isso, e eu sou muito grato por isso também. Só que eu esqueço que eu também tenho um prazo, que eu preciso acordar para a vida e fazer ela, realizar ela, porque a vida não é fácil. Foi o que eu estava comentando com um primo meu que está aqui. A gente sempre escolhe e vai ter a opção A e a opção B. A gente fala que a opção B é difícil, sendo que a A também era. Só que uma das duas tem consequências ruins pra gente. E a gente não vê isso. A gente não consegue olhar para essas duas opções. Hoje eu vejo que o brasileiro não consegue ter essa noção, essa distinção do que é bom e o que não é para ele. A gente pode falar o que for, ver tudo o que for, falando. O óbvio não precisa ser dito. Hoje eu creio que isso está completamente errado. O óbvio precisa ser dito. Porque, cara, o que você vê de gente se destruindo com o uso de droga, pessoas que têm talento, realmente talento, porque eu não sou um cara talentoso, eu não sou um cara esforçado, só que, claro, eu venho trazendo esse contexto, esse vídeo, para mostrar que eu posso ser, que eu vou me tornar, me esforçando através disso, entendeu? E eu vejo isso no mundo hoje, eu vejo as pessoas se destruindo, pessoas distantes do que realmente querem e do que realmente precisam, sabe? A gente olha para vida de um cantor famoso, a gente olha e inveja aquilo, só que eu aprendi que eu tenho essa visão de que o dinheiro não é tudo. É mais fácil eu querer ser livre do que ter dinheiro. Só que é claro, eu também não acredito que eu nunca vou conseguir ser livre, porque se eu conseguir ser livre eu vou ter dinheiro. Então eu acho que as duas coisas acompanham esse desenvolvimento. Então eu prefiro muito mais procurar a minha liberdade em ser um cara autêntico, porque isso eu sou, isso eu realmente sei que sou. Eu sou um cara autêntico, eu não estou fazendo isso daqui copiando o vídeo de alguém ou fazendo. Realmente eu estou fazendo isso no improviso e com coração, porque é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu acredito. Então, uma dessas coisas que eu queria falar para vocês é essa. Um dos principais motivos um dos principais motivos para eu abrir esse canal e postar vídeos, ser frequente em algo, porque não só vai me ajudar, como posso ajudar algumas pessoas. É claro, não estou fazendo isso porque eu sou uma pessoa boa ou porque eu sou moral, ético. Eu nem gosto dessas coisas, não sou um cara politicamente correto, eu gosto muito de bagunça, eu gosto de algumas coisas que
provavelmente hoje, no dia de hoje, as pessoas questionariam meu caráter, como piadas de humor ácido, eu gosto muito. Não tem quem não goste. Hoje é questionável, hoje é questionável, mas ainda assim, são coisas que eu falo pra vocês que não precisa ser exagerado. Eu não sou aquele cara que vai pegar uma filosofia de vida e vai falar, nossa, eu vou ser isso daqui, nossa, eu nunca vou beber álcool porque álcool pode estragar seu fígado. Não, eu não sou isso daí, não. Cara, você quer beber? Bebe, mas com moderação. Você quer fumar seu cigarro? Fuma, mano, mas saiba onde você tá entrando, sabe onde você tá pisando. Ah, cara, eu gosto de sair, gosto de fazer muita coisa que é permitido na lei dos homens, só que pode me trazer consequências pra mim mesmo que vai ser ruim. Cara, eu não sou o cara que vai te impedir, vai te encher o saco falando, não faz isso. Cara, a gente pode encontrar uma consequência muito ruim do seu ato e uma consequência muito boa do seu ato. Só que ainda assim eu não vou escolher nenhuma das duas, eu vou escolher o meio termo, onde você possa ser livre para fazer sua escolha, autêntico naquilo que você quer ser e não deixar de fazer aquilo que você queira. Porque isso, querendo ou não, é um aprisionamento. Eu não sou aquele cara que vai falar, nossa, você tem que trabalhar 7 vezes por dia. Ou 7 vezes por semana. 7 vezes por semana. Cara, você tem sua família, você tem um amigo que você gosta de visitar, provavelmente você tem um relacionamento que você quer seguir e constituir família, construir ele. Então eu penso muito nisso. Cara, vive sua vida. Vive sua vida, né? Vive. Mas então, seja livre, cara. Entendeu? Eu tô querendo fazer esse vídeo e os próximos eu não quero ter muita edição. Não quero. Provavelmente eu vou ter que cortar algumas coisas assim, mas não vai ter muitos cortes. Como eu disse, eu quero ser autêntico naquilo que eu vou dar a minha opinião. E por enquanto é isso. Vai seguindo dessa forma. Eu tenho uma listinha de conteúdo também que eu gostaria de comentar sobre. Eu não vou falar o conteúdo deles agora, vai ficar de surpresa para os próximos vídeos. Mas são conteúdos que provavelmente pode ser que você tenha essa mesma opinião e achar que está se sentindo errado por tomar uma decisão assim ou fazer algo desse tipo. Só que, cara, nenhuma experiência é única na vida. Entenda isso. E por não ser única na vida, e eu acredito que o conceito de errado e certo também é muito relativo em algumas questões, cara, te prende muito esse pensamento de não vou fazer por conta disso, porque é errado ou não. Então esses próximos assuntos pode ser que seja meio sérios assim. Eu não tô querendo ser o cara sério, porque eu nem consigo ser. Só que muitas das vezes eu gosto de ter uma troca de conversa, troca de assunto, que seja dessa forma. O meu primo que tá comigo sempre, ele sabe que às vezes nós tá brincando, passa 10 minutos a gente começa a falar sério, porque essa é a realidade da vida e a gente quer mudar isso, mas não por conquistar o mundo em questão material, e sim entender como é viver a vida de uma forma melhor e ser mais feliz. E é isso, eu acredito que eu não tenho muito mais o que falar. Esse é a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham me conhecido um pouco através das minhas palavras. Não acredito que esse vídeo tenha ficado bom, mas se inscreva, deixa o like e acompanhe esse crescimento comigo. Eu vou ter que me autodisciplinar para que isso aconteça. Então eu acredito que vai ser uma boa jornada. E acredito que eu posso agregar na vida de vocês, assim como vocês podem agregar muito na minha vida. E agradeço desde já, e é isso.